Olá pessoal, me chamo Paulo e vou apresentar para vocês o trabalho cujo tema é Análise de sentimentos sobre o lockdown durante a pandemia de Covid-19, e aí seria um estudo sobre o caso brasileiro. O trabalho, além de mim, possui a autoria do meu colega de curso Felipe Antônio, dos professores Marcelo Yuri e Douglas Vitório, ambos da Universidade Federal Rural de Pernambuco, mais especificamente da unidade Serra Talhada. Ao final de 2019, alguns casos ainda não diagnosticados foram identificados na China. Em meados de 2020, esses casos acabaram sendo diagnosticados como sendo da família SARS-CoV-2, mais popularmente conhecido como o novo coronavírus. Esse vírus se caracteriza principalmente pela sua facilidade de transmissão e por esse motivo ocasionando aí um alto nível de contágio. Carvalho, em seu trabalho, já pontuava que a existência de vacinas e outras alternativas terapêuticas eram um dos fatores que possibilitavam essa histeria da população em relação a essa doença. Moreira, por sua vez, pontuou que a taxa de mortalidade desse vírus não é uma coisa para se desprezar. Algumas medidas para conter o avanço desse contágio acabaram sendo tomadas. Dentre essas medidas estava a implantação de lockdown. Lockdown, por sua vez, limita a circulação de pessoas e também restringe o funcionamento de algumas entidades, dentre elas escolas e negócios, para que a geração de aglomerações seja evitada. BI pontua que essa medida é o mais alto nível de segurança que pode ser estabelecido em uma situação grave ao sistema de saúde. Por isso, o lockdown é considerado eficaz para reduzir a curva de casos e assim permitir a reorganização do sistema de saúde. Porém, ele não é uma medida que é isenta de custos, de riscos e até mesmo de danos. Esses danos estariam relacionados a consequências econômicas, sociais e até emocionais. Por esse motivo, ela vai ser uma medida que vai conseguir dividir opiniões, tanto entre a população que está vivenciando, quanto entre pesquisadores da área. Para conseguir extrair essas opiniões, normalmente se usa técnicas de análise de sentimentos, que também são conhecidas como técnicas de mineração de opinião. Ela é uma tarefa comum do processamento de linguagem natural, em que analisa os sentimentos e opiniões das pessoas acerca de entidades. Essas entidades estariam voltadas a produtos, serviços, organizações, indivíduos, problemas, eventos, como o que está sendo vivenciado, tópicos e seus atributos. Dessa forma, ela é classificada normalmente em 3 rótulos: positivo, negativo e neutro. Por esse motivo, decidiu-se realizar um estudo de análise de sentimentos acerca das mensagens coletadas na rede social Twitter. E assim, a gente iria verificar como os usuários dessa plataforma, que estão situados no Brasil, reagiram à implantação dessa medida no país. A gente também buscou estabelecer alguns fatores, tais como geográficos, econômicos e ideológicos partidários, que possuem-se em relação aí com o sentimento obtido sobre essas opiniões. Para a metodologia, a gente utilizou técnicas de análise de sentimentos aplicadas a esses dados obtidos da rede social Twitter. E, após o processamento utilizando algoritmos de aprendizado de máquina, a gente classificou essas mensagens por polaridade, sendo essa classificação em rótulos de positivos, negativos e neutros. O período de extração compete aí a partir do dia 8 de maio de 2020 até o dia 2 de junho de 2020, e aí a gente voltou a coletar a partir do dia 22 de junho até o finalzinho de julho. Um dos principais motivos que levou a coleta nesse período é porque o assunto estava em alta, principalmente no início da pandemia, já que era um fator desconhecido, e várias determinações ocorreram exatamente durante esse período. Para a coleta dos tweets, a gente utilizou a biblioteca TweetPy e conseguiu extrair cerca de 38.462 tweets escritos em português, que possuem o tema lockdown no corpo do seu texto. No que tange o conjunto de treino, a gente conseguiu rotular 2.100 tweets manualmente, e aí optamos por uma anotação balanceada em que dois anotadores realizavam o preenchimento dos campos equivalente aos rótulos, e assim foram rotulados 700 tweets de cada uma das 3 classes, divididos entre os 2 anotadores, como já foi citado. Para o pré-processamento de dados, a gente utilizou a biblioteca NLTK e Skitlearn, ambas de Python, em que inicialmente foi realizada a tokenização através da Tweet Tokenizer, e em seguida os tokens passaram por um processo de filtragem em que a gente removeu as URLs e identificadores dos usuários que não seriam relevantes para a pesquisa, mas a gente optou por manter as hashtags que poderiam possuir alguma informação relevante. Em seguida, a gente aplicou a técnica de TF e DF para transformação das palavras em leituras de características, justamente para conseguir
realizar o processamento da etapa posterior. Essa etapa seria a classificação automática dos dados, em que a gente utilizou algoritmos de aprendizado de máquina, dentre eles o Navier-Bayes, a SVM, a Random Forest, a rede neural Multilayer Perceptron e o classificador de regressão logística. A gente também optou em realizar a classificação através de um sistema múltiplo de classificadores, denominado Ensemble. E aí, através da votação emitida por cada um dos algoritmos já supracitados anteriormente, a gente obtinha o resultado do rótulo para aquele tweet. Também foi incluída no processo de metodologia a técnica de Active Learning, em que o algoritmo solicitava um novo rótulo caso ele não tivesse certeza de qual classe aquele tweet pertenceria. Por fim, a gente pontua que para o Ensemble foi exigido no mínimo 60% de confiança e ao final foram anotados os 200 títulos manualmente para a gente conseguir determinar a acurácia da aplicação. E aí ela girou em torno de 81%. Também é importante pontuar a etapa da identificação das localidades. A gente sabe que é um campo opcional e aberto na plataforma, então os usuários podem inserir qualquer coisa. Para isso a gente utilizou a biblioteca PyUFBR, em que ela possui aí a nomenclatura de alguns estados. Diante disso, a gente montou uma aplicação, também de forma manual, em que nela a gente buscava identificar, mediante nomes populares e abreviaturas, a unidade federativa em que aquele tweet foi emitido. Porém, a gente encontrou alguns problemas, já que algumas cidades possuem nomenclatura semelhante em mais de 1.000 estados. Esse tipo de problema ocasionou uma redução significativa no número de tweets a serem processados para esse tipo de análise. No que tange aí os resultados, a gente pontua aí que foi retirada das análises a classe neutra. Por esse motivo, do montante inicial de 13.527 tweets, restou apenas 7.557. Porém, ainda no que tange as análises que exigiam a localidade, esse conjunto acabou sendo um pouco mais reduzido, já que a gente não conseguiu identificar a localidade de todos os tweets do corpus. Sendo assim, as análises que eu vou citar posteriormente, que necessitarem de localidade, a quantia de 5.874 tweets serviu como base para sua realização. Diante disso, surge a primeira pergunta, que está relacionada com a população brasileira, que emitiu opiniões sobre esse tema e está reagindo em relação à implantação dessa medida. Que a gente concluiu que, de forma geral, 58% da população reagiu bem à sua implantação, enquanto 42% não reagiu. Aumentando um pouquinho a análise, a gente percebeu que existia muita oscilação de sentimentos durante esse período, e aí não conseguimos identificar um padrão com o número de casos. Porém, até o dia 23/5, se a gente considerar um dos dias popularmente conhecido como dias de final de semana, que seria o sábado ou o domingo, a gente vê uma predominância de tweets negativos. E aí a gente impôs que poderia ser, porque esse período é um período muito utilizado para o lazer das pessoas. E aí elas estariam explanando esse sentimento negativo nesses dias por estar afetando sua rotina comum aos finais de semana. Enquanto a segunda pergunta, que transcorria sobre a localidade, a ideologia partidária e a riqueza, sobre os sentimentos da população usuária do Twitter, a gente acabou identificando que havia a predominância de sentimentos positivos em todas as regiões, com destaque aí para a região sudeste, que apresentou, dentre as outras regiões, a maior taxa de sentimentos positivos. Quando a gente norteia aqui a região norte e nordeste, a gente verifica que não houve assim uma distância discrepante entre sentimentos positivos e negativos, havendo aí uma proximidade estatística no que tange aí esses sentimentos. Descendo mais um pouquinho a granularidade, a gente verifica que em estados como o Ceará, o Pará, o Maranhão e o Rio de Janeiro, a superioridade de tweets negativos foi notável. E aí a gente estima que esse tipo de sentimento se deu justamente por ele acompanhar o pensamento ideológico do partido que governa essa entidade. Detalhando mais um pouco por unidade federativa, adentrando no estado do Rio de Janeiro, a gente inferiu que em 23 de maio e 3 de junho a predominância de sentimentos positivos ocorreu justamente pelo aumento do caso de mortes nesse estado. Porém, no período entre 19 de julho a 30 de julho,
os sentimentos negativos voltaram a prevalecer e a gente estimou que seria pela ineficiência do lockdown aplicado anteriormente. Em São Paulo, no período entre 11 de maio e 30 de junho, os sentimentos positivos predominaram, e a gente inferiu que poderia ter sido pelo aumento do número de mortes, já que São Paulo foi um dos estados que mais apresentou número de casos e número de mortes. Ao final desse período, os sentimentos também se alteraram para negativo, e a gente também inferiu que poderia ter sido pela ineficiência do lockdown aplicado principalmente em outros estados, já que no estado de São Paulo apenas ocorreu a expectativa de aplicação do lockdown, não foi aplicado na risca a medida naquela unidade federativa. O Maranhão, apesar de ter sido o primeiro estado que apresentou casos de lockdown, a gente não conseguiu identificar padrões relacionados a casos e mortes durante o período pesquisado. A mesma coisa se aplica no Ceará e em Pernambuco, que apresentou, na maioria das vezes, sentimentos variantes. Por fim, a gente concluiu que existiu aí uma predominância de sentimentos positivos durante o período de estudo, porém, ocorria uma variância significativa de sentimentos à medida em que a gente ia buscando realizar análises mais específicas. Dessa forma, não foi possível determinar se apenas um único fator conseguiu influenciar no sentimento da população usuária da plataforma. Como contribuição, a gente deixa aí uma base de dados anotadas sobre o tema, de acordo com sua polaridade, e também o trabalho não deixa de ser uma referência para pesquisas futuras. Logo, essa pesquisa não é desprezível para quem queira analisar e aplicar novamente essas decisões em um período futuro. Como expectativa de trabalhos futuros, a gente deseja realizar mais fortemente inferências estatísticas para fortalecer os resultados da pesquisa e também explorar, através das técnicas de análise de sentimento, esse ou outros temas que possuem relevância para a sociedade. Com isso, eu finalizo minha apresentação. Agradeço a todos pela oportunidade.